Deus de novo ficou irado. O que isso diz para você, irmãos? Que aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se dizem servos de Deus, muitas vezes têm uma tremenda dificuldade de confiar no Senhor. Entende isso? Mateus capítulo 6. Um versículo muito conhecido nosso. Mateus 6, verso 11. Diz o quê? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Parece com alguma coisa? Hein, irmãos? O pão temos que pedir para hoje. Aí você encontra os crentes tudo agoniado, ansioso, perturbado para um negócio que ainda é mês que vem. Não é porque eu sou responsável, pastor. Não, você é perturbado. Uma coisa é você ser uma pessoa equilibrada, organizada, manter as finanças em ordem. Isso é muito bom. Vou te dar um segredo meu. Sabe como é que eu faço? Eu tenho envelopes meus que eu anoto assim: aluguel, água, luz, e vou botando lá até completar. Porque depois que entra lá, sai mais não. Aí pode dar o que der, né? Fica lá. Tem que ser uma emergência muito grave, muito grande para me tirar de lá. Tá me entendendo? Se organizar, tudo bem, se organize. Mas tem gente que não é organização e não, irmãos, é ansiedade, é falta de confiança. Ele ensinou a pedir o pão de hoje, tem gente pedindo o pão do mês que vem. E acha que não tem nada demais. Se fosse para pedir dessa maneira, ele tinha ensinado dessa maneira: Senhor, nos dá o pão de sempre. Eu vou ler de novo, lê comigo. O pão nosso de cada dia, diário, cotidiano. O pão que eu preciso todos os dias, me dá hoje. E amanhã, ore de novo. E depois da manhã, ore outra vez. Clame outra vez. Amém, queridos? Ele está nos ensinando algo tremendo aqui. Pare de ter medo. Pare de ficar angustiado por aquilo que ainda vai vir. A palavra de Deus é clara dizendo: basta para cada dia o seu próprio mal, irmãos. Não tem como viver angustiado pelo que ainda vai vir. Isso não é saudável. Aquela expectativa o tempo todo de que algo ruim preste a acontecer, está prestes a ocorrer. Não pare com isso, queridos. Não, vírgula, pare com isso. Amém? Está claro isso? Mateus capítulo 14. É o mesmo Mateus, só que vai para o 14. Você está no 6, vai até o 14. O medo pode paralisar a ação e mudar a visão. O anterior, nós vimos que o medo leva a duvidar da fidelidade de Deus. Esqueci de dizer para você o tópico, mas é esse. O anterior, o medo leva a duvidar da providência e fidelidade de Deus. Agora, o medo pode paralisar a ação e mudar a visão. Paralisar a ação e o quê? Mudar a visão. Vamos lá. Mateus capítulo 14, verso 25 e verso 26. Diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar. Quem estava caminhando sobre o mar? Quem? O Senhor Jesus. Vendo-o caminhar sobre o mar,
assustaram-se. Em outras palavras, tiveram medo. Dizendo, é o quê? É um fantasma. E o que mais? Gritaram com medo. É engraçado que esse mesmo texto em Marcos, capítulo 6, verso 49, diz que deram grandes gritos. Levanta a mão os homens. Fica a mão levantada os homens. Olha aí, irmão, para eles. Imagina esses caboclos tudinho no meio do mar gritando. Gritando e dizendo, é um fantasma. E sabe por que eu acredito? Porque um dia desse eu vi aqui na igreja. Não teve grito, mas teve susto. O urso falante. A menina chegou gritando, irmão, pensou que era o urso que tava. Pois é, o medo faz isso. Faz com que a visão seja mudada. É Jesus, mas a pessoa está confundindo ele. Ei, pergunta para o teu irmão: tu está confundindo aí Jesus com outra coisa, hein, irmão? Como assim, pastor? Não está entendendo o que está acontecendo? Não percebe o agir de Deus? Por quê? Porque está difícil. Então, porque está difícil significa que não é Deus? E se eu disser para você que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? Nem todo deserto é Satanás, não, meu filho. Nem toda luta é o diabo, não, querido. E mesmo quando não significa que ele está no controle, não, querido. Amém, irmãos? É um fantasma. Gritaram com medo, né? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenham medo. Amém? Verso 29. E ele disse: o quê? Vem. O que significa isso, pastor? Pedro olhou e falou: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ao teu encontro andando por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo, atenção a isso, sentindo o forte vento, o quê? Teve medo. Cuidado com suas sensações e sentimentos. Sensações e sentimentos podem te confundir. E a confusão pode fazer você duvidar até de Deus. Por isso que eu tenho dito: não dê razão, não dê ouvidos, não embarque na onda dos sentimentos. Nenhum deles. E o amor, pastor, o amor para nós não é um sentimento. O amor para nós é a essência de Deus. Mas nenhum sentimento. Raiva, ira, medo, ódio, paixão, não embarque. Decida as coisas com calma, porque as sensações, os sentimentos podem abalar suas estruturas e você passar a ter medo. E ao ter medo, você abre brechas para o mal agir. Está aqui, ele estava andando sobre as águas. Quem era? Pedro, um experiente pescador. Alguém que com certeza já havia enfrentado algumas tempestades. Alguém que com certeza já deve ter passado perrengue lá no meio do mar. Mas nada disso valeu em conta naquele momento. A experiência dele não valeu de nada. Porque na hora que ele sentiu, já teve medo.